Sabe o que o senhor Bruno Lage deveria fazer agora na entrevista coletiva? Ele devia assumir que errou ao tomar a decisão que a gente sabe qual que é e pedir desculpas ao torcedor. Simples. Assumir o erro e pedir desculpas pelo erro. Porque é muito difícil entrar na cabeça de qualquer pessoa, e eu não tô falando do botafoguense não. Qualquer pessoa que minimamente acompanha o Campeonato Brasileiro e entender a razão do Tiquinho Soares começar o jogo no banco de reservas e só entrar após o placar estar adverso para o Botafogo, dentro de casa e precisando vencer. É quase impossível entender essa decisão de Bruno Lage, de ele tirar o melhor jogador e o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Não à toa, na segunda etapa ele entrou e fez o gol de empate. E foi o melhor do time na partida, jogando 45 minutos. Só que o problema é que o Bruno Lage não assume o erro dele. Ele não chega na coletiva e fala: errei, tentei tomar tal decisão e não deu certo. Porque ele chega na coletiva e dá um showzinho dele, tentando minimizar os erros dele ao falar de arbitragem, ou fazer aquela besteira que ele fez contra o Flamengo na entrevista coletiva, após tomar decisões que, inclusive, até hoje não tem respostas, como o JP, titular da lateral direita, tendo o de Plácido 100% fisicamente e à disposição, que nesse momento é o titular da posição com a lesão, né, do Rafael, que está praticamente fora da temporada. Não sei se dá para cravar isso. O Botafogo do Bruno Lage é uma equipe que perdeu o seu conceito, sabe? Quando a equipe ainda correspondia dentro de casa, eu batia muito na tecla que o Botafogo fora de casa no Campeonato Brasileiro e na Sul-Americana, seja dentro e fora de casa, era uma equipe totalmente diferente negativamente. O problema é que essa equipe está se transformando também dentro de casa no Campeonato Brasileiro. Primeiro tempo que o Botafogo fez hoje, e eu não é tirando os méritos do Goiás não, porque eu elogio muito o trabalho do Armando Evangelista, e eu falo que é um dos melhores, sim, do Campeonato Brasileiro. Com um poderio financeiro baixíssimo, tem um trabalho bem acima da média, apesar de estar lutando contra o rebaixamento. Porque a gente sabe que é o menor investimento da elite do futebol nacional, da Série A, claro. E nesse momento está fora da zona. Mas algumas posturas, algumas decisões são inaceitáveis. O Botafogo não conseguiu controlar o jogo contra o Goiás dentro de casa. Tiquinho Soares no banco, Tietchan na lateral direita, Júnior Santos mais uma vez como titular. Eu não vou mais falar aqui do Júnior Santos, eu já falei várias e várias vezes que não dá novamente para ele ganhar oportunidades nesse momento, ele precisa ficar um tempo fora. O Carlos Alberto, cara, ele não recebe mais oportunidades. Ele entrou na última partida, mas entrou já no finalzinho do jogo. E eu nem lembrava qual era a outra partida que ele tinha tido oportunidade. Hoje ele não entrou de novo, cara. Por que o Carlos Alberto é uma opção depois do Júnior Santos? Se quase sempre que o Carlos teve oportunidade, ele correspondeu. Por quê? Se o Lage for perguntado sobre isso, ele não vai responder, cara. E ao ser perguntado sobre o Tiquinho Soares, que provavelmente vai ser a primeira pergunta da coletiva, eu não duvido se ele não responder para não falar outra coisa, para não ser processado aqui. Um time que não consegue controlar... Eu tava conversando com meu pai sobre... A gente tava assistindo o jogo juntos, né? E eu tava falando com o Luiz Castro e com o Caçapa, o Botafogo controlava muito o jogo sem a bola, tá? Então ia tirando os espaços do adversário e tinha uma velocidade, uma transição, um contra-ataque muito forte.
e ia manipulando o adversário para o adversário colocar a bola para tal setor para roubar e contra-atacar. O Botafogo fazia muito isso, controlava o jogo sem a bola. E aí o Lage chegou e já em entrevistas coletivas disse que queria que o Botafogo controlasse mais o jogo com a bola, com a posse, para criar oportunidades com mais paciência. O problema é que hoje o Botafogo não controla o jogo, é controlado com quase todos os adversários. É só ver as partidas recentes. Quando tem a bola é controlado, quando não tem a bola é controlado. O adversário sempre manipula o Botafogo dentro ou fora de casa. Sinceramente, às vezes eu acho que algumas decisões que ele toma é simplesmente pra querer se aparecer. De verdade, cara. Eu tô falando sendo bem sincero mesmo. Eu não tô aqui querendo criar meme, querendo ofender o Bruno Lage. Eu tô sendo bem sincero com vocês, cara. Às vezes eu acho que ele faz pra querer se aparecer. Pra ele falar, ó, aqui tem o meu dedo, viu? Fui eu que mexi aqui. E sem necessidade alguma, cara. O Botafogo tá tendo mais sorte que juízo. Porque o que vem atuando, e os resultados estão aí, né? Eram 3 derrotas seguidas no Brasileiro, 4 contando com a Sul-Americana. Mais um jogo sem vencer. Os últimos 2 jogos em casa do Botafogo não vem de vitória. E antes disso, todas as outras partidas do Botafogo em casa terminaram com vitória do Botafogo. Teve a derrota para o Flamengo e o empate com o Goiás. E vou falar uma coisa para vocês, tá? Ah, teve aquela bola na trave do Tietê. No segundo tempo o Botafogo criou mais oportunidades. O Goiás foi mais perigoso. Teve a bola do jogo com o Matheus Babi, que acabou errando, acabou finalizando em cima do Adrielson. E a segunda etapa do Botafogo não foi boa não, tá? Um time totalmente desorganizado, desequilibrado, não controlou a partida em nenhum momento, nem quando o Tiquinho fez o gol. Eu não sei mais o que falar pra vocês, cara, de verdade. Eu fiquei muito bravo contra o Corinthians, fiquei muito bravo contra o Flamengo. Não lembro outra partida. Teve outra partida que eu também fiquei muito revoltado, acho que foi na eliminação da Sul-Americana. E sinceramente, cara, o Bruno Lage não tem o que reclamar. Ah, mas Vini, acho que acabaram passando do ponto a chamar ele de burro. Qual que é a explicação? Qual que é a reação que o Bruno Lage queria que o torcedor tivesse, desculpa. Desde 95, cara. O torcedor não aguenta mais e ele precisa entender isso. O torcedor passou muitos anos na Série B, entre idas e vindas, cara. Foram 3 rebaixamentos. Um clube que foi arruinado financeiramente. É claro que nesse momento vem a desconfiança do torcedor. É normal, cara. Só que ele precisa entender isso. E o torcedor tá no direito dele sim de protestar. Porque parece que o Botafogo, depois de tanto tempo, tá conseguindo ser um protagonista. Mas o Bruno Lage, em algumas decisões, parece que não tá querendo que isso aconteça. E não à toa, as vaias foram para ele, não foram para os jogadores. Tanto que quando ele desceu pro vestiário, a torcida aplaudiu os atletas. O Botafogo tá tendo um desempenho muito ruim, gente. Muito ruim, cara. É um dos piores do segundo turno. Não só em desempenho, mas em resultados. E a gente vem falando aqui há muito tempo. Não é de hoje, não. A gente tá falando há muito tempo. Qual foi a partida que o Botafogo jogou bem e convenceu nas mãos do Bruno Lage? Contra o Bahia? No segundo tempo contra o Internacional? Por completo, só uma, contra o Bahia. E o Bahia teve várias oportunidades na primeira etapa.
O time não joga bem, o time tá desorganizado, o time perdeu o que tem de melhor, que é a velocidade, que é a transição, que é o contra-ataque, que é a verticalidade. O time é controlado, o time não controla a partida nem com e nem sem bola. O treinador tira o melhor jogador do campeonato e artilheiro do time titular. Nas outras duas partidas contra o Atlético Mineiro e contra o Corinthians, ele sacou o Tiquinho com 50 e 60 minutos. Um time que ficou não sei quantos minutos sem conseguir finalizar o gol entre a partida contra o Atlético Mineiro e contra o Corinthians. Eu não sei qual que é a reação que ele esperava. Que o torcedor aplaudisse ele pelas decisões que ele está tendo. Acho que é muito mais fácil ele colocar uma melancia na cabeça e ficar assim, ó, na beira do campo, com a melancia na cabeça, assim. Olhando, dando instrução, tentando equilibrar a melancia. E aí acho que é melhor, ele se aparece melhor, né? Fica bem visível o que ele quer. Estão esperando o Palmeiras se estabilizar na Libertadores, que pode passar para a final, para o Palmeiras voltar a colocar o time titular constantemente no Campeonato Brasileiro e novamente ser um protagonista em busca do título. Hoje era jogo para matar, cara, para aumentar a distância para 9 pontos para o Bragantino, que é o segundo colocado, e para 10 em relação ao Palmeiras. De verdade, eu vou assistir a coletiva dele, eu sempre assisto, para tentar entender a mente dele. Quase nunca eu tenho as respostas, torcedor quase nunca tem, e quase nunca eu consigo entender. Mas a nossa função é ir lá e tentar entender. Mas de verdade, cara, tá cada vez mais difícil de... tentar usar uma palavra aqui mais tranquila. De assimilar o que o Bruno Lage quer. Tá cada vez mais difícil de defender. Ah, mas Vini, ainda são 7 pontos de vantagem. Repito, eram para ser mais. Eram para ser mais. 7 pontos por incompetência do Botafogo. Porque os postulantes ao título, Palmeiras, Grêmio, Flamengo, estão tropeçando. Alguns, inclusive, com o time reserva, como foi o Palmeiras ontem contra o Bragantino. Botafogo está tendo mais sorte do que juízo por escolhas muito questionáveis do treinador português. Tá difícil. Eu comecei o último vídeo, após a derrota para o Corinthians, falando que o torcedor botafoguense, ultimamente, né, com o Bruno Lage no comando, tá tendo que ter muita paciência para conseguir assistir a partida do Botafogo, aos jogos do Botafogo. E eu vou terminar esse da mesma forma. Tem que ter muita paciência para tentar entender o que aquele rapaz, aquele homem, tá tomando de decisão. E tem que ter muita paciência para ver o que o time está apresentando em campo. Nunca foi por falta de apoio da torcida e não me parece ser por falta de vontade dos jogadores. Mas a equipe está cada vez mais desorganizada. A resposta do torcedor não poderia ser diferente. Haja paciência, moleque. Haja paciência.